segundo vídeo, continuando a pregação da palavra. O choro não pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né, amados filhos? Essa pregação dirigida a vocês, toda tristeza que pode estar no seu coração hoje, não pode durar para sempre. Isso quer dizer a filosofia da palavra. Muitas vezes olhamos para a vida com situações tão diferentes, perdemos a esperança, pois diante das nossas possibilidades, nada poderia ser feito. Continuamos sempre em frente, até mesmo parar e se esconder às vezes, por conta das tribulações. Vamos ver muito nessa palavra, mulheres e discípulos que continuam, mesmo no meio de tribulações, tristeza, tragédias, aflições, continuaram e outros pararam. Mas dentro do poder de Deus, amados e amadas, nem a morte poderá prevalecer, por mais terrível que ela pareça. O Evangelho é um fato de grande maravilha, uma notícia que nos é passada em todos os momentos. Nela temos esperança para que aquilo que parece o fim se torne em um recomeço. Após a crucificação e morte de Jesus, a esperança havia se apagado para muitos que esperavam nele alguma coisa daquilo que acreditavam ser ele o Salvador. Um Salvador político, um libertador da opressão de Roma, um rei que derrubaria César, tomaria o poder, um grande profeta com palavras de esperança, assim como os antigos profetas. Agora, com a sua morte, todas as expectativas foram destruídas. Então, o que fazer? Temos que seguir adiante, encarar a realidade da vida, garantir até na sua morte um sepultamento digno de um profeta assassinado, o sepultamento do corpo de Cristo atestado por Pilatos, auxiliado por José da Arimateia e observado e organizado por mulheres. As mulheres que serviam a Cristo o acompanhavam de longe a sua morte. Marcos deixa claro aqui a atitude dessas mulheres, que em sua cultura eram desvalorizadas, mas que se posicionavam como aquelas discípulas que serviam Jesus na vida e também na sua morte. José da Arimateia, um membro do Sinédrio e seguidor de Cristo, pede a Pilatos o corpo de Jesus. José da Arimateia toma uma atitude de coragem, pois poderia ser acusado de apoiar um criminoso pelos romanos e um blasfemos pelos judeus, mas deseja a honra e honrar o Senhor Jesus com a sua sepultura, que ele doou. Nenhum dos apóstolos vieram requisitar Jesus como ele fez. Ele tinha que perder nesse mundo, mas arriscou pelo reino que esperava. Que podemos, amados e amadas, esperar do próximo irmão? O que podemos esperar se até os apóstolos, na sua morte, abandonaram Jesus? A família de Jesus não cria no que ele pregava, duvidavam das suas palavras. O costume judaico proibia que o criminoso fosse sepultado com sua família, questão de cultura apenas. Um criminoso romano podia ter direito à propriedade
e consequentemente não poderia ser sepultado em um túmulo. Acusado de sedição, eram deixados apodrecer na cruz. Caso de Jesus. Os criminosos judeus deveriam ser enterrados antes do sábado, para evitar profanação da terra, e os que foram crucificados ainda mais por serem amaldiçoados. Pilatos se impressiona por Jesus já ter morrido e, após confirmar a sua morte, permite o sepultamento. Jesus teve uma morte atestada pelos amigos que ficaram ao longe e pelos adversários religiosos e políticos de renome para atestar o fato histórico acerca da sua morte. Pilatos permite o sepultamento de Cristo por reconhecer que ele não era um criminoso, como foram dito. Retiraram o corpo de Jesus e o colocaram em um sepulcro observado pelas mulheres. As mulheres são citadas por sua coragem e serviço ao Senhor Jesus em sua morte e também por serem testemunhas iniciais da sua ressurreição para derrubar qualquer relato de mentira, pois como poderia, em uma cultura que desprezava o testemunho feminino, afirmar que mulheres foram essas testemunhas e muitos morreram por esse testemunho. Jesus cumpriu as profecias do seu sepultamento. Isaías capítulo 53, o relato da ressurreição. No domingo as mulheres compram óleo para ungir o corpo de Jesus e se questionam como seria removida aquela pedra. Os discípulos não estavam presentes no momento para apoiar o serviço delas. Os apóstolos estavam escondidinhos com medo de serem maltratados, presos. Eles poderiam estar envergonhados, arrasados, sem esperança, sem perspectiva para o futuro. Elas estavam encarando a realidade da vida e desejosas de servir ao Senhor naquilo que estava diante delas. As mulheres perceberam a pedra removida pelos anjos. Entram e vem um anjo que afirma Jesus ter ressuscitado, que os guiará até a Galileia e que deveriam avisar os outros, mas elas correm assustadas. O anjo faz uma das maravilhosas afirmações: crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde tinham colocado. Para que temer? Não temais. Esta é a obra do Senhor. Vocês procuram quem realmente procuram, mas vejam, não existe nenhum corpo para cuidar. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas vão e digam aos seus discípulos, os apóstolos dele, e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Não fique aqui, existe algo a fazer, como vocês estavam fazendo, mas não será aqui na morte, mas sim na vida. Jesus irá diante de vocês como um pastor que guia seu rebanho. Vocês não estão sozinhos. Lembro que ele disse: então lembre-se de suas palavras, pois elas são reais. Afirmação solene, o fim se transforma em recomeço, o silêncio e necessidade de proclamação, a incredulidade dos discípulos. Outros anunciam que Jesus ressuscitou, mas os discípulos não acreditam e por isso são repreendidos por Cristo. Discípulos aqui, amados e amadas, são os apóstolos. Maria Madalena anuncia que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditavam nela. Os apóstolos do caminho anunciam que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditam. Jesus aparece a eles e os repreende por sua incredulidade e dureza de coração. A afirmação solene, a incredulidade se transforma em necessidade de testemunhar a fé. A obra do Filho de Deus continua e continuará para sempre.
vamos entender esses pontos importantes deste final do Evangelho, que nos chama à responsabilidade, amados e amadas, pastores e pastoras. O livro de Marcos é caracterizado por muita ação, onde vemos o Filho de Deus realizando diversas obras em curto espaço entre os relatos do livro, para indicar a ideia de uma ação e urgência. O livro de Marcos, por ser escrito para um público romano, exalta bastante a ideia da autoridade. A grande comissão e a cooperação de Cristo durante a missão de pregação do reino de Deus, assentado à direita do Pai, à destra do Pai. Jesus faz grande comissão e afirma que os sinais o seguiriam ao anúncio do Evangelho. Vemos muita ação que virá na proclamação do Santo Evangelho. Marcos conclui afirmando que Jesus se assentou à destra, à direita de Deus e cooperou com os discípulos durante o anúncio do Evangelho que se seguiu. Vemos a ideia de autoridade de Cristo ao estar à direita de Deus, à destra. Vemos que Cristo não os deixará com eles mais, como um comandante estará em cooperação aos seus servos. A afirmação solene, o testemunho da fé se transforma no mover da obra de Deus. Como está a tua esperança, amados e amadas? Você acha que está no fundo do poço? Deixa eu falar para você o que podemos refletir nessa pregação. Primeiro, para Deus não existe fim. Aquilo que parece ser o fim, para todos é o começo, para Deus. 2, na derrota que a morte parece trazer, Jesus transforma em vitória e vence o maior inimigo do homem, que é a morte. O pecado é a morte, não impede a obra de Deus e sua ação nesse mundo. As lutas da vida podem até parecer te conduzir para o fim, mas o pecado e a morte não possuem poder sobre o servo de Cristo, pois ele venceu por nós o mundo. Se for seu pecado, se arrependa e entrega-se ao Senhor. Se for pecado dos outros, perdoe, espere em Cristo e Deus, o juiz de toda a terra. Se for a falta de esperança, então deixe o Senhor operar um propósito dele em sua vida, mesmo que você não entenda. Deixe o agir do Espírito Santo de Deus, que está sobre mim nesse momento. Como está o teu serviço? Você quer servir ao Senhor somente aquilo que você acha que deveria, ou você está com aquelas mulheres a servir a Cristo na vida e na morte? Pois, servindo ao Senhor, você estará no exato lugar para ver as maravilhas do poder de Deus. Cristo venceu a morte para que nós proclamemos o Evangelho de sua vitória, que possamos espalhar pelo mundo inteiro a vitória do nosso Rei, que não nos deixou sozinho aqui, mas está como um general, nos guiando e cuidando, assentado também à destra do Pai, à direita do Pai eterno. Amados e amadas, filhos queridos, quem é Jesus? Vamos pregar nesse momento a palavra. Quem é Jesus? Porque esse pregador está pregando pelo Espírito Santo de Deus que manda. Porque Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles serão o reino dos céus. Então vamos falar de Jesus. Jesus, quem é? Hein, filhos, amados e amadas? Jesus, este nome tem tão falado em todo o mundo. Não foi apenas um homem que morreu como um mártir, um herói que entrou na história. Afinal, Jesus, outras pessoas morreram também para defender o ideal, sendo perseguidos por causa de uma crença, o ideal. Jesus foi além. Ele veio à terra para cumprir pessoalmente uma missão dada por Deus,
para resgatar toda a humanidade de um fim que seria tenebroso. Nessa pregação você vai entender que o grande diferencial de Jesus não foi sua morte, mas sim o trabalho feito a partir da sua morte, que ele resultou na ressurreição e na vitória sobre a morte. Eu quero que vocês entendam, amados e amadas, o plano da salvação para todo ser humano, que é uma verdadeira história de amor de Deus por mim e por você. Você verá que Jesus se encaixa perfeitamente na sua história, da criação do mundo até Jesus. Você foi criado por Deus, amado e amadas. Todos os seres humanos foram criados por Deus, mas Deus não age na vida de todas as pessoas. Por quê? Ele é mau? Ele gosta mais de um do que o outro? Não. Deus não pode intervir na vida de todas as pessoas por um simples motivo. Ele não obriga ninguém a acreditar nele. Você tem o livre-arbítrio de querer amá-lo ou não, querer segui-lo ou não. Ele não te obriga. Como é que ele vai agir na sua vida se você não tem um propósito, você não ora, você não clama? Deus espera que nós o reconheçamos como nosso Deus e queríamos ter uma vida de relacionamento com o nosso Pai. Viu, amados e amadas, meus filhos amados? O relacionamento com Deus, como pode? Ele é muito soberano, isso não existe. Será que existe? Calma, vocês vão entender o que o Espírito Santo está enviando a vocês. A religião trata de Deus como sempre, como o superior, o ser superior, e ele é, mas muito distante de nós. Não, essa parte não, ele está sempre perto de nós. Um ser acima, mas tão acima de nós, que fica quase impossível alcançá-lo. A religião também alimenta em nós a ideia de que Deus está sempre procurando os nossos erros para nos julgar e castigar. Mas essa é uma distorção de quem Deus é, porque Deus é amor, embora justo. Ele sabe o que nós somos, que não somos perfeitos, e nos ama apesar de tudo isso, de tudo que precisamos ainda para melhorar no relacionamento com Ele. Eu sei que a sociedade nos ensina hoje ser pessoas religiosas, mas como você acha que Deus valoriza a religião? Você acredita que Ele gosta da religiosidade praticada pelas pessoas? Não, Ele se preocupa apenas com pessoas com o seu coração e não com algum tipo de ritual, hábito ou esforço humano que possamos fazer para parecer perfeitos. Deus nos ama demais e quer que sejamos seus filhos. Para vocês entenderem isso, amados e amadas, eu vou resumir um pouco essa pregação desde a criação do homem. A queda do homem, Deus criou o mundo de forma perfeita para habitar nesse mundo exuberante em beleza natural, com linda vegetação, paisagem, animais de todos os tipos. Ele criou os primeiros seres humanos, que é Adão e Eva. A Bíblia conta que Deus ia todos os dias, ao final da tarde, conversar com eles no jardim do Éden. Tamanha proximidade e amizade que havia entre Adão e Eva e o Pai. Deus deu total liberdade para o casal aproveitasse tudo que de bom ele havia feito, com exceção de uma coisa: Adão e Eva apenas não poderiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, eles desobedeceram a Deus porque o adversário disfarçado de uma serpente os convenceu que não teria problema algum eles comerem tal fruto, e eles caíram nesse erro. Quem caiu primeiro foi Eva, depois levou Adão. Até o momento, Adão e Eva não conheciam o pecado. Eles nem sabiam o termo de pecado que significava. Mas depois disso, eles passaram a entender o que era o bem e o que era o mal, fazendo com que todas as gerações que viriam depois dele
inclusive nós, já nascessem marcadas pelo erro. Vejam nessa passagem bíblica que fala sobre isso. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Viu, amados filhos? Por causa de Adão e Eva, nós herdamos o pecado e fomos redimidos pelo Cordeiro que foi imolado na cruz, que derramou seu sangue por nós, que nos salvou do pecado. O ser humano passa a ser associado com esse ato de Adão e Eva ao adversário, nosso inimigo mortal, e também ser dominado por ele. Passou a valer para aqueles que não tinham nascido. É o nosso caso. Com a natureza do pecado, o homem ficou afastado de Deus e deixou de viver a plenitude da vida que Deus tinha preparado para o homem. Como Deus restaurou o homem à sua posição original, viu, filhos, ouvem, o que aconteceu no jardim do Éden entristeceu o coração de Deus, não apenas por causa do erro, mas por todas as consequências ruins que isso trouxe a nós, principalmente o rompimento da relação, da intimidade do homem com Deus, causado por aqueles. O ato que podia parecer simples, mas era muito sério, nos atingiu também. O pecado de Adão e Eva, filhos, nos atingiu também. Aquela distância criada entre o homem e Deus não era o plano original que o mundo foi criado. Então Deus pensou em uma solução. O nascimento de Jesus. Ele enviou à terra Jesus, gerado pelo Espírito Santo, para nascer no ventre de Maria e ser cuidado também por José, como seu pai terreno. Jesus veio habitar entre nós com a missão de restaurar a posição original que o ser humano havia perdido com o ato rebelde de Adão e Eva. Aqui você vai começar a entender o significado da sua salvação, filho. Jesus era 100% Deus e 100% homem, algo difícil de entendermos pelo nosso intelecto aqui na terra. Ele viveu como homem, estando sujeito a tudo que nós também estamos. Mas apesar de estar aqui, ele não perdeu seu caráter divino, sua essência. Jesus era totalmente perfeito e decidiu se entregar para ser morto em nosso lugar. Se sacrificou por você, meu filho. Porque isso era necessário? É porque tinha que ser ele. Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado aos 33 anos, ele passou por um sofrimento que foi muito mais que físico, foi acima de tudo espiritual. No ato de ser torturado e crucificado, ele tomou sobre si, assumiu como se fosse seu todos os nossos pecados da humanidade, doença, dores e maldições que o ser humano pudesse viver. Deus permitiu, filhos, que tudo isso fosse lançado sobre ele naquela crucificação, fazendo com que ele tomasse o nosso lugar no sacrifício. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi: Deus meu, por que me desamparastes? Ou por que me abandonastes? Mateus capítulo 27, verso 46. Aquele foi o momento da dor máxima de Jesus, pois ele foi separado do Pai por um período, já que todo o pecado estava sobre ele, imputado por nós. E foi uma separação necessária, não porque Deus é mau e o abandonou, mas porque existia um propósito nisso, um plano perfeito para que, depois de todos nós pudéssemos usufruir de algo sem igual. Você vai entender, filhinho, mais o que o pregador aqui vai indicar aos amados e amadas, servas fiéis à palavra, mundo, crianças. E se a história acabasse aí, bom, Jesus seria apenas mais um mártir, registrado nos livros
Mas que bom que o plano foi além. A ressurreição de Jesus, após morrer, ele foi sepultado. Nos 3 dias em que esteve na cova, seu espírito, segundo o que a Bíblia conta, foi ao inferno e vivenciou o sofrimento daquele local no nosso lugar. Sim, filhos, ele foi pregar o evangelho para aqueles que estavam nas prisões, que não tiveram o privilégio de ouvir a palavra do evangelho. Aqueles que morreram ateus no Antigo Testamento. Ele morreu na cruz, ressuscitou o 3º dia, desceu aos mortos, ressuscitou o 3º dia e subiu aos céus, sentado à direita do Pai. Mas a boa notícia é que ele ressuscitou. Ela não apenas ganhou a vida de novo, mas o seu ato provou que ele venceu o pecado por amor a nós. Nem a morte, nem o pecado puderam deter a salvação de Jesus, o nosso Salvador. Isso jamais poderia ter sido feito por uma pessoa comum, pois ele teria erros e também não teria condições de ser o sacrifício perfeito feito em nosso favor. Jesus pagou o preço para nos libertar do jugo de sermos escravos do pecado e de termos herdado de Adão e Eva uma natureza ligada às trevas. Com isso, filhos, amados e amadas, aquela distância que separava Deus de nós foi totalmente resolvida. Estamos hoje sem qualquer dívida com Deus, foi paga por Jesus. Por isso temos total liberdade de nos aproximar, de ter um relacionamento com o Pai. Na verdade é isso que Ele mais anseia de você, seu filho. Resumindo, porque temos a salvação em Jesus, a separação que havia entre Deus e o homem, como expliquei já acima, o pecado cometido por Adão criou uma mancha em toda a humanidade, que a impedia de se aproximar de Deus como se Ele fosse o nosso Pai. Antes de Jesus, no Velho Testamento, existiam leis e rituais que eram necessários serem cumpridos para que o homem tivesse perdão pelos seus atos errados. Um deles era o sacrifício de animais, como carneiros, bodes, em determinadas ocasiões. Esses que morreram lá no Velho Testamento, aonde Jesus desceu até as mansões dos mortos para pregar o evangelho e converter aqueles que tinham dúvidas da palavra. A ideia era que o animal sacrificado absorvesse no seu corpo a culpa dos pecados do povo. Quando era sacrificado, o povo recebia perdão de Deus, pois o animal tinha pago o preço no lugar das pessoas. Viram, amados e amadas? Existia uma formalidade entre o homem e Deus, e era essa distância que fazia as pessoas terem medo de Deus. Isto é que chamamos a velha aliança. Após Jesus, foi inaugurada uma nova aliança. O primeiro pacto foi o Antigo Testamento. O segundo pacto foi o Novo Testamento, que foi inaugurada uma nova aliança que é baseada na graça de Deus. Jesus morreu na cruz como sacrifício perfeito, pois era um homem perfeito, o Filho de Deus, que veio à terra e tomou forma de homem para acabar de uma vez por todas com o problema do pecado. A natureza pecaminosa herdada por Adão foi eliminada para dar lugar à natureza do próprio Deus em nós. É essa a nova natureza que nos garante poder de ter um relacionamento com Deus como pai para filho. A morte eterna. Todos nós somos seres eternos. O tempo que vivemos aqui na terra não é nada comparado à eternidade que viveremos depois. Depois dessa vida seremos julgados. E existem apenas 2 destinos após a morte: o céu, o inferno. No entanto, é aqui que nessa terra é que decidimos para onde vamos passar a eternidade. Você tem livre-arbítrio. O teu pai
te dá liberdade para você escolher o que é o bom, o que é o ruim. Ao contrário, filhos, do que a maioria das pessoas pensa, nós não vamos para o céu porque nos consideramos bons. Fazemos caridades porque parecemos pessoas inofensivas. A vida eterna no céu é conquistada pela fé na vida e obra do Filho de Deus, Jesus. Não esqueçam, amados e amadas. Vou repetir. Atenção, filhos. A vida eterna no céu é conquistada pela fé, pela obra do Filho de Deus. Como temos visto, Jesus é muito mais do que um homem que fez história no seu tempo. Ele é o único e suficiente Salvador, o único caminho até Pai, conforme está escrito. Olha o que Jesus disse, meus filhos. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quero aqui fazer um parágrafo. Aqueles que cultuam ídolos, aqueles que pedem milagres, promessas, proteção a santos, a santas, a ídolos, está tudo errado. Uma estátua, um ídolo, não ouve, não fala, não cheira, não tem cérebro, nada, é pedra. Vou repetir, grave no seu coração, atenção, discípulos de Deus, servos do Senhor, fiéis da palavra, crianças, mundo, grite em alta voz, o Espírito Santo está aqui, falando para você. Sopre em mim, Espírito Santo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou o caminho, é a verdade, é a verdade, é a vida, é a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ponto. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio, São Pedro, São Paulo, São Sebastião. De nada adianta você pedir, peça a Ele, Jesus. Ele é o enviado para levar os pedidos ao Pai Eterno. Amém. Aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, se arrependem dos seus pecados e vivem buscando a palavra de Deus, o seu guia, são salvos do inferno e ganham a vida eterna com Deus. Os demais que negam Jesus, mesmo parecendo boas pessoas, viverão eternamente no inferno. A maioria de nós não pensa sobre a eternidade, acha que nunca vai acabar, até porque a nossa mente não alcança muito esse conceito, eternidade e infinito, mas é necessário pensar sobre isso, pois aquilo que cremos definirá o nosso futuro para sempre. É impossível mudar o destino após a morte. Mando um aviso para você, não adianta você rezar missa, não adianta você rezar terço, não adianta você acender vela, não adianta você implorar, não adianta você orar para quem já morreu. Faça em vida, jejue, clame, ore, peça ao Pai para salvá-lo em vida, não após a morte. O morto não ouve, não enxerga, não vê. Como você pode ser salvo, filho? A palavra de Deus diz assim, amados e amadas: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Se viram aqui, amados e amadas? Se você crê, você não vai perecer nunca, você vai ter a vida eterna. Nós
crente, cristão, fiel a Deus, não tememos a morte. Por isso que eu digo sempre, depressão, pânico, medo, é falta de fé, falta de oração. O plano da salvação foi a atitude máxima do amor de Deus pela humanidade. No entanto, como já vimos, nem todos desfrutam dos benefícios desse amor. Mas o motivo não é porque Deus ama mais uma ou outra pessoa. O amor de Deus só é percebido por aqueles que creem em Deus e na obra de Jesus. Esse é o motivo pelo qual muitos não conseguem desfrutá-lo. Afinal, como vão aproveitar o amor de Deus se nem creem nesse amor? Aceitar a salvação através de Jesus, Filho de Deus, é somente feito por fé. Viram? Fé, obra. Ao recebermos esse amor por fé, somos transformados em verdadeiros filhos de Deus. Copiaram? Eu sei que é impossível compreender em poucas palavras de uma vez só tudo aquilo que Deus é a obra que foi realizada através de Jesus. Isso porque o nosso racional, alma, jamais aceitará as coisas espirituais de forma tranquila, pois não há lógica humana na salvação. No entanto, o seu homem interior, o espírito, precisa de Deus e de Jesus, e por isso há tanta paz e alegria quando se encontra o caminho do bem. Portanto, se for gerada a fé no seu coração enquanto você ouviu essa palavra, mesmo que você não tenha entendido tudo o que eu transmiti através do Santo Espírito de Deus, saiba, Deus está te convidando a viver uma nova vida com Ele. Ore comigo nesse momento e receba Jesus no seu coração. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, como Ele entregou a dele a você, porque crê que sobre a sua obra na cruz, que foi a morte no Calvário, se você crê que Ele libertou a vida para te transformar definitivamente, para que você possa ter um relacionamento eterno com Deus, basta declarar a oração aqui, de braços dados, com quem está ao teu lado, de mãos dadas, pela força e energia da sua auréola, da sua alma, do seu espírito, e crer nas palavras, você se tornará um verdadeiro filho de Deus, e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Ore então comigo, onde você está. Se quiser me acompanhar, a minha oração será um prazer, que sejam todos de mãos dadas, para transmitir a bioenergia e se transformar em um buquê de rosas, orações e flores, rosas enviando através o sopro da brisa suaves, até que chega e toque os ouvidos do nosso Rei, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu creio que Jesus é o Filho de Deus que veio à terra para me salvar. Na cruz, Jesus liberou a sua vida para que eu a tenha. Agora eu tomo posse dessa nova vida pela fé, crendo na obra libertadora de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que Ele é o meu único e suficiente Salvador e quero que Ele seja o meu Senhor. Eu me torno a partir desse momento um verdadeiro filho de Deus, em nome de Jesus. Convido Jesus para adentrar meu coração e venha ceiar comigo e trocarmos ideias, enxugar minhas lágrimas nos prantos de perda de ente querido, perda dos pais, perda dos irmãos, que eu choro, a minha ferida não cicatrizou, a minha ferida eu me acostumo, ela jamais cicatriza. Venha me salvar, Jesus. Venha ceiar comigo. Venha ceiar comigo, Jesus. Abra-me as portas do coração para que você adentre e me indique o caminho da verdade, a luz da vida. E agora que eu sou a nova criatura,
que nós oramos para Ele entrar no nosso coração. O que fazer? Depois você que aceitou Jesus com todo esse ímpeto desse pregador, como seu Salvador, é preciso dar continuidade à tua vida cristã. Ser nova criatura implica em viver com base na palavra de Deus e suas verdades que mudam a sua vida para sempre. Seja um novo homem, abandone o velho homem. À medida que você vai se envolvendo e se enchendo de Deus, a verdade vai entrando e fazendo uma espécie de limpeza no seu interior, tirando aquilo que precisa ser mudado. Não é preciso forçar ser uma pessoa espiritual, você será pouco a pouco se transformando dentro para fora. Ou seja, as mudanças serão genuínas e aparecerão sem você fingir. É natural, porque Deus está com você. Jesus está dentro do seu coração, ceando com você. Muito importante, a partir do momento em que você se tornou nova criatura, filhos, novo homem, é imprescindível procurar uma igreja, cultuar, para que possa congregar junto com os irmãos e ouvir de uma maneira contínua a palavra do Santo Evangelho. Leia a Bíblia. Deve crescer lendo a Bíblia para sua família e seus filhos e adquirir uma comunhão junto com Cristo e com a sua família, seus filhos. E aqueles que não se batizaram, se batizem. O que foi falado, pregado até agora, é o resumo do plano de salvação para você. Apesar de ter muita informação, ela não pode ser compreendida totalmente com a sua razão. Há algo dentro de você que fala mais alto, o seu espírito. Quando ele é preenchido com a vida de Deus, tudo muda em você, como mudou a minha. Se você tiver Jesus como seu Salvador e Senhor, Ele lutará as suas guerras, Ele te dará o braço, te indicará o caminho do bem, Ele te ajudará a passar pelas provas difíceis, Ele te dirigirá a melhor solução, Ele cuidará do seu emocional e físico, Ele te dará uma visão muito mais além das coisas que você enxerga naturalmente ao seu redor, Ele irá restaurar a sua alegria, Ele será a sua companhia nas noites escuras de medo. Ele cumprirá as suas promessas que você for pedir. Ele te levantará, Ele ressuscitará teu sonho. Ele sempre conduzirá você à verdadeira vitória. Nenhum ser humano, material, viagens, exigências fantásticas, oferece tanta plenitude quanto a presença de Deus em você. Jesus deu a vida para te salvar. Decida, não desperdice a vida que Ele te ofereceu. Deixe entrar no seu coração conforme a oração que nós fizemos. Se você decidiu por Jesus, continue com Ele dentro do seu coração, para que você veja a luz da vida. Em nome de Jesus, vamos dar prosseguimento ao terceiro vídeo. Amém?